Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola, o seu canal que fala de Deus e de assuntos teológicos, que fala de alguns movimentos que acontecem na igreja, rapaz. É o canal que você não pode perder, meu filho. Uma dádiva dos ninjas. Seja bem-vindo. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise sobre um vídeo que já é antigo na internet, que ele analisa e compara o que acontece no meio pentecostal com o que acontece no culto na Umbanda. É uma cilada. Assim como o rapaz do vídeo começa falando, o meu intuito não é apedrejar ninguém, o meu intuito não é denegrir, levantar espírito crítico, né, para as pessoas ficar apontando os erros e etc. O meu intuito é levantar uma reflexão. A mesma coisa é a razão deste vídeo que eu estou fazendo. Eu quero que você que está do outro lado pense. Para começar, eu quero falar para quem está do outro lado que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas. A primeira igreja que eu fui foi uma Assembleia de Deus, tá bom? Eu congreguei numa Assembleia de Deus lá em Salvador, me batizei na Assembleia de Deus em Salvador, passei 6 anos na Assembleia de Deus, fui líder de jovem na Assembleia de Deus, fiz programa em rádio em Salvador na Assembleia de Deus, né? Participei do departamento de missões, fui professor de escola dominical na Assembleia de Deus, então eu conheço o ambiente pentecostal, até a igreja dos Power Rangers eu já fui, meu filho. É o quê? Né? Tem uma igreja que eu fui mesmo que parecia os Power Rangers, né? Quem é missionário tinha um manto de uma cor, é manto mesmo, um roupão, uma mortalha, parece, né? De uma cor, né? Parecendo aqueles véu antigo de uma cor. Quem é diácono é de outra, quem é presbítero de outra, pastor de outra e o bispo de outra. Né, o bispo acho que se vestia de branco, é o Power Ranger branco, e os outros eram o azul, amarelo, vermelho. Que vergonha, chega a dar desgosto. Você tá entendendo? Tinha mesmo, eu tô falando a verdade. Mas essa igreja fica lá em Simões Filho, cara. Não. Ligado? Na igreja pentecostal onde tem os Power Rangers, tá ligado? Até pra igreja desse tipo eu já fui. E vi várias manifestações do que vai passar aqui no vídeo, tá entendendo? Então eu tô familiarizado, eu não sou um cristão tradicional que vai falar do que acontece no movimento pentecostal, não, eu sou um cristão pentecostal que congrego numa igreja tradicional. A que ponto chegamos, né? Porque o ambiente pentecostal deixou de ser sério. Entendendo? O ambiente pentecostal deixou de ser sério há muito tempo, ó. Muito tempo deixou de ser sério. Então eu prefiro congregar numa igreja tradicional, que é um ambiente mais sério, mais tranquilo, né? Você não vai poder falar em línguas no culto, né? Não vai poder, né? Eu não preciso fazer isso no culto. A Bíblia diz que se alguém fala em línguas e não pode traduzir, que fique calado no culto ou que fale consigo mesmo e com Deus. Então eu dentro da igreja tradicional estou muito mais crente, mais fiel à escritura do que quando eu estava na igreja pentecostal, que gritava em línguas estranhas para todo mundo ver e não tinha tradutor para traduzir, tá bom? Então era isso que eu queria dizer logo de primeira. Eu não vou falar que acontece no meio dos pentecostais, não, eu vou falar que acontece no meio do nosso povo. Eu também sou irmão de vocês que tá me assistindo, nós somos um só, tá entendendo? Então o que acontece na sua igreja me afeta porque nós somos irmãos. Afinal de contas, nós vamos morar no mesmo paraíso, no mesmo céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que me salvou, que me limpou com o sangue de Cristo, que perdoou os meus pecados, é o mesmo que fez o mesmo por você. A maneira de cultuar a esse Deus entre nós dois é um pouco diferente, por causa da consciência de cada um de nós. Mas somos irmãos, então não vou falar de uma coisa que está acontecendo fora da minha família, você entende? Eu sou alguém de dentro da família que vai falar sobre o que está acontecendo dentro. Observe as imagens que veremos a seguir. Nosso objetivo não é assustar ou manifestar um espírito de crítica, mas levá-lo a uma reflexão séria sobre esse tema. Algo de muito sério está acontecendo e, como amantes da verdade, é nossa obrigação estarmos atentos a tudo que possa ser um engano. Este que estamos vendo é o pastor Luiz Alcione.
Observe o braço esquerdo da moça de azul ao fundo. Este menino que supostamente está sendo usado pelo Espírito Santo, observe também a posição do seu braço esquerdo em suas costas. Fique atento no braço esquerdo da moça de rosa. Ela faz parte do conjunto musical da igreja. Compare com as imagens a seguir. Observe o braço esquerdo sobre as costas. Observe ainda esse senhor de terno cinza fazendo círculos com seu dedo no ar. Compare as imagens novamente. Seria tudo isto apenas uma coincidência? Pausa, agora que eu tenho que comentar, galera. Já fiquei calado demais aqui vendo o vídeo, né? Primeiro, eu sei que você que tá do outro lado aí vai dizer: Satanás é um imitador, ele tá imitando o reino de Deus. O que veio primeiro, o culto pentecostal ou a Umbanda? A Umbanda. Você não vê isso, né? Na igreja, na história da igreja, a gente vai ver algo um pouco parecido lá nos revivals, antes do movimento pentecostal. Mas no próprio movimento pentecostal, no início, não existe isso. O que ocorreu na Rua Azusa? Quando o Espírito Santo desceu sobre os irmãos, alguns começaram a falar em língua. Uma mulher que nunca tinha tocado piano na vida dela começou a tocar piano. Uma mulher que nunca tinha cantado na vida dela, assim, não tinha uma voz bonita nem nada, recebeu uma voz linda e começou a tocar piano. Pessoas foram curadas de suas enfermidades. Um irmão falava em língua, outro interpretava. A gente viu realmente na Rua Azusa um fenômeno verdadeiro, tão verdadeiro que impactou aquela geração, né? E eu tive o privilégio de alcançar uma igrejinha quando eu era criança, lá na década de 90, onde via manifestações espirituais genuínas. O rapaz falava em língua na igreja, o outro interpretava.
o pastor orava, as pessoas ficavam curadas de verdade. Eu fui um dos que fiquei curado de uma doença que eu tinha na perna, na igreja pentecostal, quando eu era criança. Eu vi manifestações genuínas. E lá eu não via esses rodopios, essas coisas aí como tá no vídeo. Essa manifestação espiritual como tá no vídeo aqui, não é a manifestação pentecostal antiga. Isso aqui é o novo pentecostalismo. São igrejas modernas, igrejas que surgiu tem pouco tempo. Igrejas que se muito tiver aí há 20 anos. O movimento pentecostal tem 100 e poucos anos. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Igrejas que estão introduzindo atabaques, igrejas que estão introduzindo roupas brancas dentro da igreja, que você entra descalço, estão transformando o ambiente cristão realmente num terreiro. Você está entendendo? E a gente precisa comparar. E não cabe essa ideia de Satanás imita as coisas de Deus. Não cabe nessa situação, justamente porque quem veio primeiro foi a Umbanda, não foi o culto pentecostal. Justamente porque nós não temos relatos bíblicos de algo que fosse dessa magnitude aí, de mãozinha para trás, etc. Nós não temos um relato bíblico a respeito disso, né? Nós temos Miriam que dançou, que eu tenho certeza que não foi desse jeito. Por quê? Porque ela tava tocando pandeiro e cantando. Então não foi desse jeito. Ninguém que tá rodopiando ali tá cantando nada. Nem dá para bater pandeiro rodopiando ali e cantando. Então Miriam tava dançando e cantando. Então ela não tava assim, em espírito, fora de si, né? Que aí é mais ou menos fora de si. Tá entendendo? O Davi, quando dançou, ele também não estava fora de si, não dançou em espírito. Davi dançou uma manifestação pública, ele dançou que estava feliz a arca chegando em Israel. Mas ele estava consciente do que ele estava fazendo. E normalmente as pessoas que estão rodopiando desse jeito não estão conscientes do que está fazendo direito. E quando eu vejo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo expressamente diz, quando ele diz expressamente, gente, é com urgência, com fervor. O Espírito Santo fala de maneira expressa, de maneira fervorosa, de maneira incisiva, de maneira preocupante, tá entendendo? Olha, de um alerta. O Espírito Santo alerta que nos últimos dias alguns desviariam da fé, dando ouvido à doutrina de demônio. Teria demônio dentro da igreja ensinando doutrina falsa, cara. Então haveria dentro do ambiente de culto, dentro do ambiente cristão, manifestações demoníacas que muitos achariam que era Deus ali, tá entendendo? E queria ensinar doutrinas de perdição. Aí quando tu vai numa igreja que é muito desses ambientes, o que é que ensina? Salvação pelas obras. Você tem que merecer sua salvação. Nesses ambientes, a pessoa que tá ali rodando, eu falo porque, como eu já disse aqui no início do vídeo, eu participei. A pessoa que tá rodando, pulando e gritando é a mesma que tá traindo a esposa. A pessoa que tá rodando, pulando e gritando é a mesma que bate no marido, é a mesma que bate na esposa, é o mesmo que compra e não paga. A pessoa que tá pulando, rodando e gritando aí nesses cultos aí, são os mesmos que quando sai é escândalo por cima de escândalo. Tá entendendo? Escândalo por cima de escândalo. Pode observar, a maioria dessas igrejas que tem essas coisas aí, tem um monte de escândalo. A fofoca por cima de fofoca, intriga por cima de intriga. Aí vem o Espírito Santo, desce sobre a pessoa de uma maneira tão poderosa que ela perde o controle do corpo. Mas ela, quando sai dessa manifestação, continua fofoqueira, continua caluniadora, inventando coisas sobre as pessoas. Que Espírito Santo é esse que não transforma? Que manifestação espiritual é essa que desce no corpo de uma pessoa dessa? Aí a pessoa se estribucha toda e continua mentindo, continua comprando e não pagando, continua causando intriga dentro da igreja, continua querendo jogar uma pessoa contra outra, continua orgulhosa. Que Espírito Santo é esse, cara? Eu não tenho medo de falar, não. Tá entendendo? Que o Espírito Santo, quando ele desce na vida de uma pessoa, ele desce para transformar aquela pessoa. Não é para ter um momento de êxtase e a vida continua do mesmo jeito. Essas pessoas normalmente são julgadoras, apontam o dedo para todo mundo, ó, julga todo mundo. A vida é apontar, porque se acham santas porque tá recebendo esse Espírito que ninguém sabe se é o santo, né? Que se fosse o Espírito Santo estaria mudando de vida. Tá entendendo? Recebe esse espírito aí no corpo, não muda de vida, continua infernizando a vida das pessoas, né? Causando intriga, causando coisas ruins dentro da igreja,
E alguns de vocês que falam assim, ó, ah, mas você não pode falar isso porque essas pessoas expulsam demônios. Tem gente que vai para um ambiente desse aí endemoniado e o demônio sai. Tem gente que chega às vezes enfermo num ambiente desse e é curado. Que é isso, irmão Dave? Você tá pecando, você tá blasfemando. Olha, tem gente que chega aí e Deus conta a vida toda. Irmão, com todo respeito, quando você vai numa umbanda, o médium lá também conta a sua vida. Revelação não significa que aquela pessoa ali é de Deus, não. Quando você vai na Bíblia, né, que você vai ler lá Mateus capítulo 7, versículo 20 a 21, você vai ver Jesus dizendo que nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E Jesus diz assim no texto: muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu expulsei demônio. Aí você, escuta, cara. Você que acha que expulsar demônio é sinal de salvação. Ah, aquele cara ali é de Deus, por quê? Porque ele expulsou demônio. Jesus está dizendo que vai ter gente que vai expulsar demônio e não vai entrar no reino. Ah, ele é de Deus porque ele orou e aconteceu um milagre, um sinal, um prodígio. Ele está orando em nome de Jesus e as coisas estão acontecendo. Ele é de Deus, sim. Irmão, Jesus disse que vai ter gente que vai fazer sinal e prodígio e não vai entrar no reino. Expulsar demônio, curar enfermo, fazer sinal e prodígio não é sinal de salvação na vida de ninguém. Agora você pense o que você quiser. É sua opinião contra o texto bíblico. Beleza? Eu peço a você que está me assistindo que, por favor, analise tudo direitinho, tá bom? Pense e se afaste desse tipo de ambiente aí. Eu, como pentecostal que sou, estou afirmando a você, isso não é culto pentecostal tradicional. Pentecostal original não é assim. Cuidado com esse tipo de coisa aí, tá bom? Muito cuidado, a gente precisa ser cauteloso, precisamos tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo e precisamos tomar cuidado para não abrir as portas da igreja para o espírito do anticristo estar dentro, beleza? Muito cuidado, tá bom? Preste bastante atenção se alguém que anda rodopiando, pulando e gritando tem uma vida santa de verdade ou se é apenas legalista, tá ligado? Vamos dar uma observada na vida das pessoas, se é legalista ou se tá mudando de vida, nasceu de novo de verdade. Tá entendendo como é a vida dessa galera aí? Passe a observar. Mas eu confesso pra vocês que pra eu me submeter a minha família a um ambiente desse, eu não submeteria mais não. Nem a pau, cara. Tá ligado? Eu tô fugindo desse tipo de ambiente aí. E eu sugiro você fazer o mesmo.